Uma empresa de comunicação tem a tarefa de elaborar um material publicitário de um estaleiro para divulgar um novo navio, equipado com um guindaste. Não sei desenhar guindaste. Eis aí o meu guindaste. Esse guindaste aí, ele tem 15 metros de altura. E uma esteira tem 90 metros de comprimento. Então, eis que aqui embaixo do guindaste eu tenho uma esteira. No desenho desse navio, a representação do guindaste deve ter sua altura entre meio centímetro e 1 centímetro. Então, vamos deixar anotado isso aqui porque é informação relevante. No desenho, vale isso aqui. Guindaste entre meio centímetro e 1 centímetro. E a esteira tem que ter medida superior a 4 centímetros. Todo desenho será feito ou deverá ser feito em uma escala 1 para x. Quais são os valores possíveis para x? Vou dividir esse problema em 3 problemas. E antes de qualquer coisa, considerando que as minhas dimensões no mapa, no desenho, no modelo, estão todas em centímetros, eu já vou traduzir as minhas 2 dimensões para centímetros. Cada metro são 100 centímetros. Então encosta 2 zeros para dizer que esse guindaste tem 1.500 centímetros de altura. Da mesma forma, pega esse 90 metros aqui e encosta 2 zeros para dizer que essa esteira tem 9.000 centímetros de extensão, de comprimento. 3 coisas, então, para eu avaliar. Situação de número 1. Medida do guindaste igual a 0,5 centímetros. Essa é a situação de número 1 que eu tenho para explorar no cálculo da minha escala. Cálculo de escala, na verdade, é um cálculo proporcional. A gente diz distância no mundo real versus distância no mapa. A gente pode abrir 2 colunas dizendo assim, aqui Dzão e aqui Dzinho. No mundo real, o meu guindaste tem 1.500 centímetros de altura. Coloca aqui 1.500 centímetros de altura. No meu mapa, eu quero que esse guindaste tenha meio centímetro de altura. Qual deve ser a dimensão x que corresponde a uma dimensão de uma unidade no meu modelo, no meu desenho? Por que eu estou fazendo isso? Porque a escala no meu desenho vai ser sempre uma escala de 1 para x. Escala é Dzinho sobre Dzão. No momento que você escreve essa escala como 1 para x, então você está implicitamente assumindo que uma unidade tem que ser o comprimento do seu desenho, a dimensão de referência no seu desenho, para que o Dzão seja igual a x nessas condições. E claro que você também podia usar isso aqui para determinar o valor de x em cada uma das situações. Eu que estou optando fazer por proporção, inclusive para poder mostrar um outro caminho para vocês. Nesse caso aqui, vocês vão escrever que esse x é igual a 1 vezes 1.500 dividido por 0,5. Ora, 0,5 é a mesma coisa que 1 meio. Então isso aqui é a mesma coisa que dividir por 1 meio. Nós chegamos à conclusão de que esse x aqui é 1.500 vezes 2 sobre 1. Divisão de frações, conserva a primeira, inverte a segunda. E nós chegamos à conclusão, portanto, de que o x é igual a 3.000. Significa que essa primeira conclusão a que nós chegamos é de que a escala necessária para que o guindaste tenha meio centímetro de altura no desenho é uma escala de 1 para 3.000. Vamos para a segunda abordagem, ou a segunda linha de raciocínio. De acordo com a segunda linha de raciocínio, o meu guindaste terá 1 centímetro de altura. Essa aqui vai ser meio surpreendente, vocês vão entender logo em seguida. Se eu assumir que o meu guindaste tem 1 centímetro de altura, então está aqui Dzão, está aqui Dzinho. Isso significa que para 1.500 centímetros do meu guindaste no mundo real, eu vou ter 1 centímetro do guindaste no meu desenho. E vocês observam que simplesmente escrever essa primeira linha já me autoriza a dizer, nesse caso, que a minha escala vai ser de 1 para 1.500. 1 centímetro no mapa, 1.500 centímetros no mundo real. E surpreendentemente, então, nesse caso, a gente não precisa sequer resolver um problema de proporção para chegarmos à conclusão de que a escala tem que ser de 1 para 1.500. 1 no mapa, no desenho, no modelo, para 1.500 no mundo real. Em terceiro e último lugar, vamos para a esteira. A escala da esteira tem que ser tal que a esteira tem mais de 4 centímetros na minha representação. Vamos descobrir qual é a escala necessária para que eu tenha 4 centímetros na minha representação. Vou usar aqui Dzão, vou usar aqui Dzinho. Considerando 9.000 centímetros e uma distância Dzinho de 4 centímetros, que corresponde ao comprimento mínimo que eu quero que essa esteira tenha no meu desenho. Se for apenas 1, o meu Dzinho for apenas 1, quanto vai
valerá o meu x. Vocês observem que com isso eu estou descobrindo o x denominador da minha escala. Esse x, por regra de 3, vai ser igual a 1 vezes 9.000 dividido por 4. 9.000 dividido por 4 dá 2.250. E eis que nesse momento nós acabamos de descobrir que a terceira e última escala que nós tínhamos para calcular se revelou nesse momento como 1 para 2.250. Muito importante, gente, lembrar nesse momento que toda vez que a gente fala de um problema de escala, quanto maior for o denominador, menor será a escala. E observe que isso não é particularidade exclusiva do mundo das escalas. Isso vale sempre que nós estamos falando de frações com numeradores e denominadores positivos. Claro, mais do que isso na verdade, mas vamos ficar só nos positivos. Quanto maior o meu denominador, menor o resultado da minha fração. Quanto menor o meu denominador, quanto mais próximo de zero for o meu denominador, maior será o resultado da minha fração. Isso me autoriza, portanto, ao comparar essas duas frações, 1 sobre 3.000 e 1 para 1.500. No momento em que eu comparo essas duas frações, eu chego à conclusão de que a que tem o maior denominador é a menor de todas. Essa aqui é a menor. Ao passo que essa aqui, que tem o menor denominador, vai representar a minha escala maior. E é importante identificar isso nessas duas primeiras escalas para que vocês possam dizer que, considerando as duas primeiras conclusões, a minha escala tem que estar entre a menor e a maior. Ou seja, a minha escala tem que estar entre 1 sobre 3.000 e 1 para 1.500 para que o meu desenho, o desenho do meu guindaste, meça entre meio centímetro e 1 centímetro. Ao mesmo tempo, vocês observem, se vocês querem que a medida da esteira seja maior que 4 centímetros, a escala tem que ser no mínimo de 2.250. 2.250 ou então maior do que isso. Porque numa escala maior existe uma riqueza maior de detalhes, os objetos se tornam maiores e o denominador se torna menor. Como nós queremos que o nosso desenho tenha no mínimo 4 centímetros, isso nos leva à conclusão simultânea de que essa escala que nós encontramos, ao mesmo tempo, tem que ser maior que 1 para 2.250. 1 para 2.250. E o que eu estou fazendo aqui agora do lado esquerdo é uma síntese das conclusões a que nós chegamos a respeito das escalas calculadas ao longo desse problema. Independente se você usou escala igual a desenho sobre desão, ou se você usou proporção como eu optei usar para calcular os valores de x, você tem fatalmente que ter chegado a essas conclusões. Agora acompanha a elegância do final dessa proposta de solução. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou resolver essa questão agora como se eu estivesse resolvendo uma inequação. Eu vou dizer assim para vocês, eis aqui as conclusões a que eu cheguei na primeira escala, eis aqui as conclusões a que eu cheguei na segunda escala e eis aqui a conclusão consolidada a que eu vou chegar. Eu tenho que a primeira escala está entre 1 para 3.000 e 1 para 1.500. Então eu vou colocar aqui 1 para 3.000 e 1 para 1.500. Não esqueça, denominador maior, resultado menor. Denominador menor, resultado maior. Primeira escala que me interessa, a escala que vale para o guindaste, está entre 1 sobre 3.000 e 1 para 1.500. A segunda escala que me interessa, a escala que vale para a esteira, é maior ou igual a 2.250. 1 sobre 2.250. É maior, né? Na verdade, só maior que 1 para 2.250. E o que eu quero é que agora vocês observem qual é o intervalo de escalas que vale para a escala do guindaste e vale também para a escala da esteira. Qual é o intervalo E total? O intervalo de escalas aceitáveis nesse momento. O intervalo E total, escalas aceitáveis, será representado pela intersecção entre os intervalos aceitáveis de escala, tanto para o guindaste quanto para a esteira. E a intersecção, ou seja, as escalas que valerão simultaneamente, nesse caso, estará representada entre 1 para 2.250 e 1 para 1.500. Vocês vejam que ao longo do desenvolvimento inteiro, eu não estou dando bola para o x de quem ele está falando, o x é apenas o denominador. Eu estou dando bola para a escala, para que vocês entendam de fato o passo a passo que está me conduzindo a essa conclusão. E o que eu quero é que vocês agora se deem conta junto comigo, que no momento em que eu identifico qual é o intervalo aceitável de escalas, fica bem fácil de enxergar quem são os dois valores de x que correspondem aos extremos do meu intervalo. O meu x, para que a escala esteja confinada nesse intervalo, deverá variar entre 1.500 e 2.250. Observe que como a escala é invertida, também inverte a relação de ordem
ordem entre os números. Se x é maior que y, então 1 sobre x é menor que 1 sobre y. Não vou entrar nesse detalhe com vocês agora, mas pensem que isso é, na verdade, uma conclusão analítica, um reforço analítico da observação de que quanto maior o denominador, menor o resultado. E eis que nesse momento nós estamos autorizados a concluir que o x de quem nós estamos falando desde o início, deve variar entre 1.500 e 2.250, para que a nossa escala esteja aceitável e seja compatível com a regra do enunciado. Ou seja, o desenho do guindaste tenha entre meio centímetro e 1 centímetro, e o desenho da esteira tenha mais que 4 centímetros. Isso nos autoriza a marcar. Resposta certa, letra C, Canadá.